Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô aqui com a Marcela Seneviva, que é gerente de comunicação Latam da Carry. Seja bem-vinda, Marcela. Oi, gente. Oi, Doug. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Porque eu sou do time que escuta podcast, não assiste. Entendi. Mas para os cortes, para LinkedIn, para Instagram, é melhor o vídeo mesmo. Mas aí... E vocês, hoje, só para saber, qual que vocês acham que está com mais acesso? Acham não, né? Qual vocês veem que está com mais acesso? Cara, o YouTube. Ai. YouTube. A gente usa Spotify, Apple Podcasts, Deezer, porque ele distribui para todo mundo, né? Mas plataforma de áudio é muito difícil você achar. Agora o YouTube, o pessoal acha, cara. É muito louco. A audiência é muito maior no YouTube. É que tem muita gente mais plugada no YouTube hoje do que no Spotify, por exemplo. Como ele é pago, né, e fica meio chato, assim, você já se acostumou com o comercial no YouTube. Mas com o Spotify você fica meio... Você vê que tem bastante gente pagando o YouTube hoje em dia, né? Eu sou um desse time. Eu ainda não pago, inacreditável, mas... né? A gente trabalha com publicidade e paga pra não ver. Isso, cara, exatamente. É até uma provocação que eu faço para meus amigos. Eu falo, pô, você que é do marketing, cara, você não pode mais interromper a programação, você tem que ser a programação, cara. Por que você não tá lá, né? Pega a Red Bull de exemplo, cara. A gente assiste um monte de conteúdo da Red Bull que nem sabe o que é da Red Bull. E eu fui Red Bull, né? Por isso que eu falo com propriedade. Eu fui 2 anos da Red Bull. E é isso, o foco deles lá é ter conteúdo que as pessoas queiram pagar por esse conteúdo. Tá. Então... Ele chama atenção, na verdade, para o que vem lá dentro, né? Exatamente. Não precisa interromper a programação, que é um anúncio. Eu acho que esse é o caminho que a gente está caminhando, porque a gente tem ad blocker, a gente paga o premium. Onde tem anúncio hoje é Instagram, onde eu mais vejo, e TV, quando eu estou assistindo futebol, por exemplo. E de resto, também, né? De resto, cara, é porque eu vou atrás. Porque eu trabalho com essa área. Aí eu vou ver o que está rolando de campanha, quem está fazendo o quê. O OH, né? O OH acaba tem um papel importantíssimo nisso por conta disso. Porque a gente não... O OH não tem não tem a ad blocker no OH. Você está no elevador, você vê. Você está no trem, você vê. Mas é engraçado essa questão do marketing, né? Para quem trabalha com marketing, eu falo que acho que quanto mais a gente entende, mais a gente busca outros caminhos. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu brigo com o algoritmo em todos os canais que eu fiz, porque eu não quero que o algoritmo me pegue, digamos assim, né? Então, eu brigo... Quero enganar esse cara. Exatamente. Eu brigo com o algoritmo na Netflix, eu brigo no Spotify, no YouTube eu brigo também, falando, não, ele não vai me entregar só esse conteúdo. E como que você faz esse caminho de busca quando você está na Netflix, assim? Eu acho que, na verdade, o que eu tento fazer é muito olhar dicas de outras pessoas e, principalmente, dicas de pessoas que não têm nada a ver comigo. Eu adoro entender pessoas que não têm nada a ver comigo, seja de que mentalidade, ou de filosofia, ou de que questão política for, sabe? Então, eu Isso acho... é muito rico, né? Porque você aprende muito preso, mais. né? Você aprende muito mais com o outro, com uma coisa que é desconhecida, que é contra o que você pensa, você aprende com alguma coisa ali. Por mais que você não goste, você aprende alguma coisa. Eu sou dessa filosofia também. E senão você não evolui também, né? Exato. Eu acho que se você não olhar para aquilo que é diferente, você vai ser a mesma pessoa para sempre. Eu acho que a gente precisa olhar. Não necessariamente você precisa concordar, né? Mas eu acho que para você discutir, para você argumentar com alguém que é diferente de você, você precisa entender o que aquela pessoa pensa. Para você entender o que aquela pessoa pensa, você precisa mergulhar um pouco no mundo dela. Minimamente. Né? Você fez jornalismo? Eu fiz relações públicas. Relações públicas. Mas tem um quê de jornalismo também, né? Investigar, entender, tem várias comunicação. Matérias que são parecidas, inclusive. Eu fiz na Casper Libero. Então, lá na época, na Casper Libero, eram 3 cursos só. Era jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas. Depois aumentou, teve rádio e TV e tal. Hoje em dia, eu não vou negar que eu nem sei quantos cursos eles estão. Mas tiveram um movimento de, para centro universitário, depois voltou. Mas começou como uma faculdade de jornalismo, né? E depois foi para uma faculdade de comunicação. Então, fica com essa base, né? Não tem como. E todas as matérias... de base, me fugiu o nome, né? Que tem uma grade... de humanas mesmo, né? Que não filosofia, é antropologia, sociologia, psicologia. Todas elas são os mesmos professores, então tinha muita relação, né? Entre os cursos. E a função, e com os o trabalho, né? De relações públicas e jornalismo, hoje eles são as mesmas vagas.
né? Seja na... Por isso que eu perguntei. Exatamente. Não, seja na empresa, seja... Depois ainda, quando tinha parte de redação, e aí tinha o pessoal que migrava para comunicação corporativa mais, era um pouco, o caminho era muito mais o jornalismo para dentro, né, das relações públicas. Mas, enquanto assessoria de imprensa, por exemplo, tinha tanto jornalista quanto relações públicas, né? Então, isso se mistura muito, e eu acho que vem muito das cadeiras de humanas, você entender o outro lado, entender as outras pessoas, inclusive para a parte de liderança mesmo, dentro do trabalho, né? Se você não entender a pessoa com quem você trabalha, você nunca vai conseguir influenciar positivamente essa pessoa. Né? Então, acho que tem toda uma questão aí dessas cadeiras humanas que elas são importantes para o nosso desenvolvimento mesmo, né? Eu falo que sociologia, filosofia são matérias que deveriam ter em todas as faculdades. Agora, com o advento da inteligência artificial, vi uma matéria esses dias que fala exatamente isso. A importância da filosofia para a gente se manter humano. Exatamente. Você fala, cara, como assim? Porque é isso, é você indagar, conhecer os outros, filosofar mesmo, né? Dar aquela viajada e pensar. Acho que a gente está tão no modo automático hoje em dia que a gente não para pensar. E a filosofia ensina muito isso. E vai ser o diferencial daqui para frente. Né? Se a gente, eu acho que quanto mais a gente entra na inteligência artificial, mais humano a gente precisa ser nessa característica do pensamento, não só para você ter um prompt mais adequado, né, etc., mas para que você realmente tenha o seu diferencial perante todos os outros, né? Senão é aquilo, né? As discussões ficam rasas, as conversas ficam rasas, você acaba só perguntando para a inteligência artificial, né? Sobre isso e acaba não saindo do mesmo lugar, né? Você acaba definhando. Eu tô falando para uns amigos, cara, para de usar um pouquinho o ChatGPT, que você tá definhando as suas ideias. Porque você tá usando ele para gerar ideia para você. Né? Ao contrário, aquilo ali é uma ferramenta para melhorar seu lado estratégico, testar suas ideias, automatizar alguns processos chatos de pesquisa, para você usar seu cérebro por trás, não que ele é o seu cérebro. Acho que esse é o X da questão. Eu gosto muito de usar a inteligência artificial no sentido de questionar. Né? Então, fazer buscas. Eu falo que eu meio que migrei do Google para a inteligência artificial em algumas partes. Né? E para me ajudar realmente a fazer toda a questão de fazer o nosso trabalho mais eficiente, mais rápido, mais simples. Como que é a política lá na Carry para inteligência artificial? Está liberado? Tem os policies? Como vocês estão usando hoje? A Carry é um early adopter em inteligência artificial, desde o começo utiliza, porém, a Carry tem toda uma questão de segurança que é muito forte. Né? Mesmo antes de inteligência artificial, com toda a parte de segurança da informação em si, até porque a gente atende uma indústria, né, muito grande. Então, a gente lida com dados não só nossos, mas também dos nossos clientes. Então, toda essa parte é de muita responsabilidade na Carry, com uma estrutura muito forte. Quando começou a vir tudo isso, a gente já usava desde a parte de pesquisa de tendências, por exemplo, a gente já tinha alguns projetos com a IBM, vou te falar, eu estou na Carry há 8 anos, há pelo menos uns 6 anos já tinha um projeto muito grande de tendências, etc., com a inteligência artificial da IBM, que foi desenvolvido, customizado para a Carry, e aí veio se desenvolvendo isso, digo, dentro do marketing, né? Dentro das outras áreas, com outras situações. Mas hoje a gente utiliza toda a parte ferramental da Microsoft, então desde o início lá do Copilot e todo o pacote que ele entrega, Power BI, exato, com a questão de compliance muito forte, para que realmente foram feitos vários testes, foi feito em grupo, sabe? Para as pessoas irem conhecendo, trazendo o que funcionava, o que não funcionava, entendendo se realmente aqueles dados, como aquilo estava sendo trabalhado e etc. Mas foi um early adopter, assim. Agora já a empresa inteira tem faz acesso, parte do dia a dia, faz parte né? do dia a dia. Seja em qualquer uma das ferramentas, né? Da Agora para a gente entender o que é a Carry, né? Que a gente começou a entrar aqui nesse assunto de inteligência artificial, filosofia, mas o que é a Carry? Bom, a Carry é uma empresa B2B, né, que é uma empresa irlandesa, está no Brasil há 27 anos. A Carry, ela é focada em sabor e nutrição para a indústria de alimentos e bebidas e para a área de food service. Com um portfólio focado, né, em sabor e nutrição, mais relacionado a tudo que é de solução de nutrição sustentável. Então, vai sempre olhar realmente para ter alimentos que sejam com perfis nutricionais melhores, porém que eles sejam sempre saborosos, que eles sejam mais nutritivos, que eles sejam com olhar sustentável, com uma mentalidade sempre sustentável para esse desenvolvimento, e mais acessíveis, né? Então, não adianta você desenvolver um produto que seja bom, maravilhoso,
para um nicho de pessoas, né? Então, a Carry olha pela acessibilidade. Como fazer produtos melhores, mais nutritivos, mais sustentáveis e saborosos para a maior quantidade de pessoas possíveis. Que tipo de produto, assim, que a gente pode tangibilizar? Tem alguns em cima da mesa aqui, mas o que vocês entregam ali quando a gente fala de ingredientes? Vou te contar só um pouquinho do passado, só para mostrar um pouco da evolução, né? De como foi. A Carry, ela começou lá na Irlanda como uma cooperativa láctea. Né, há mais de 50 anos atrás. E ela foi evoluindo, na verdade, o seu portfólio de produtos. Mas ela não é mais cooperativa, continua sendo? Não é mais. Já não é mais. Lá, pouco tempo depois, já foi para os Estados Unidos, depois, há 31 anos atrás, veio para a América Latina, depois foi para a Ásia, então hoje é uma multinacional, né, que está presente na maioria dos países e que, na verdade, olhou para esse portfólio, iniciando como produto lácteo, depois o ingrediente e depois olhando isso para sabor e nutrição. E aí isso foi expandindo todo um portfólio, mas olhando para quê? Para a evolução da alimentação, né? Então, tem toda essa estrutura que a gente fala, porque hoje ainda é uma empresa que muitas pessoas conectam com a parte de ingredientes, mas por conta dessa herança que é muito forte. A herança láctea da Carry é muito forte, os sabores lácteos que a Carry trabalha realmente são muito fortes, muito saborosos, né? Por conta da essência e da autenticidade do sabor, mas o portfólio, ele é gigantesco. Atende toda a área de alimentos e bebidas, farmacêuticos, de biotecnologia, farmacêuticos e de animais também. Então, tem tanto animais de produção quanto de estimação. Então, tem toda uma cadeia de produtos que vai para todo esse público, digamos assim, né, que a gente atende, que hoje realmente é o trabalho da comunicação trazer mais essa visibilidade. Na Irlanda, a Carry é uma empresa muito conhecida, é uma das principais empresas do país, mas para os outros países, e aqui vamos falar de Brasil, é um pouco mais complexo porque é uma empresa B2B, né? É um país multicontinental, né? De tamanho continental. Então, as dificuldades são diferentes, né? Os desafios são diferentes. Então, a gente trabalha na área de comunicação justamente para esse posicionamento, mostrando como que uma empresa B2B pode ser conhecida, mas não necessariamente só do público final. Como que a maior parte dos clientes entendem também e entendem como que a Carry pode apoiar nesse desenvolvimento, né, dos seus produtos e na evolução dos seus produtos. Porque, no fim das contas, a grande missão da empresa é atingir 2 bilhões de pessoas com nutrição sustentável. Isso como compromisso e tudo mais. Então, como fazer com que a nutrição sustentável seja entendida como realmente algo que é em benefício da nossa alimentação, né? Em benefício de todos nós. Então, hoje é um desafio interessante. E o que vocês fazem de ações, né? O B2B tem suas particularidades. É difícil você se comunicar, né? Assim, você falando de indústria, food service, como que o público final percebe que a Carry está por trás ali? É um plugin de todas as indústrias, né? A gente toma café da manhã, almoço e janta com a Carry fazendo parte desse nosso dia a dia, sem se aparecer ali. Como que é essa relação? Como vocês conseguem se comunicar? E se não tem um conflito também com algumas marcas, tipo, esse daqui eu não posso, eu posso. Como que é isso? Hoje a gente diz que 70% dos produtos que estão no supermercado tem tecnologia Carry. Ou tem alguma solução da Carry. Então, realmente é muita coisa, né? Então, como que a gente leva isso e faz com que, sem ter todos esses desafios relacionados, né, às concorrências e etc., tudo isso, a Carry trabalha com cocriação de produto. Então, os nossos clientes, a indústria de alimentos e bebidas, vamos falar assim, ou a área food service, ela nos procura para desenvolver produtos ou reformular produtos com soluções específicas. Então, a gente tem um pool de soluções que vai desde a autenticidade de sabor, toda a parte de desperdício de alimentos, a nutrição positiva, também a parte de enzimas e de texturizantes. Muito educacional, então, né? É muito educacional, mas de juntar e falar, bom, qual que é o desafio que você tem? E aí a gente desenvolve esse produto. Então, essa questão entre mais de alguns clientes é porque justamente tem muita personalização em tudo aquilo que a gente faz. Então, é específico para aquele tipo de produto, ou para aquele tipo de cliente e tudo mais. Então, tem essa parte do desenvolvimento. A outra é a própria reformulação, né? Hoje, olhando para todos os desafios que a gente tem no mundo, vários produtos estão se reformulando, seja por conta dos alertas que eles contêm, seja por questões de melhorar o perfil nutricional. Enfim, existem N desafios que fazem
uma indústria reformular o seu produto. E aí a gente senta, entende esse briefing, entende quais são as necessidades, reformula isso dentro ali da própria Carry, tem uma base de cientistas realmente que vão de toda a parte do P&D até aromistas, né, que trabalha junto com o cliente, testa esses produtos, testa eles em loco, vê se funciona nas máquinas, etc. E aí leva realmente isso para a produção. A gente estava falando aqui da diferença aí, né, da indústria e do food service. O food service você consegue fazer uma torta de pistache e entregar para o público. Se deu errado, você já tira da prateleira ali na hora. A indústria já é um pouco mais complexa, né? Para você chegar num produto, a gente tem um episódio aqui que a gente gravou com o pessoal da Arco, falando do chocolate. Demora de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano para chegar ao produto, depois você vê uma tendência na prateleira do consumidor. Você fazer esse planejamento, está tão certeiro de que daqui a 1 ano realmente essa tendência está funcionando no mundo complexo de hoje, como que vocês percebem isso e falam, gente, ó, esse é um caminho que a gente já viu essa tendência aqui e vai continuar crescendo? Um dos grandes investimentos da Carry, na verdade, é justamente nessa parte de Consumer Insight. Então, entender as tendências, a gente está o tempo inteiro, na verdade, fazendo estudos com os consumidores, seja ele na parte, seja de alimentos, seja de bebidas, seja na parte de carnes, né? Justamente para entender o que vai estar lá na frente e o que a gente pode orientar como consultoria dos nossos clientes mesmo e dizer, olha, aqui é o caminho, essas são as tendências, é por aqui que a gente orienta, né, os nossos clientes a seguir isso na parte, por exemplo, de sabor, mas pode ser também na parte de sustentabilidade, pode ser também na parte de desperdício de alimentos. Então, a Carry não vai olhar só para essa parte de tendências em sabor. A gente vai olhar para a tendência também em desperdício de alimentos. O que aquilo está causando, o ecossistema. O que o cliente, o que o consumidor final está buscando em termos de sustentabilidade. E aí essas pesquisas são feitas de diversas maneiras. Pesquisas onde a gente tem as agências parceiras, né, que são as agências que trabalham para o mercado como um todo. Pesquisas proprietárias, onde a Carry estuda isso globalmente, então tem as tendências não só locais, mas globais também, que a gente olha para grande parte dos países e das regiões, e tem aquelas pesquisas que são feitas especificamente nos países. Então, a gente também tem um time interno, né, vocês fazem isso por vontade própria? Vocês comercializam só isso? Como que é esse produto de vocês de insights? Ele faz parte do nosso modelo de negócio, na verdade. Então, isso não é comercializado, ele é, na verdade, utilizado para co-criar o produto. Legal. Então, é dentro desse modelo de negócio e do modelo de desenvolvimento de um produto que a gente faz que essas tendências vão ser utilizadas. Então, obviamente, a gente divulga parte dessas tendências, até para mostrar realmente, né, o que os consumidores estão buscando, qual é essa demanda que está acontecendo, ou que está por vir, mas a gente usa, basicamente, a grande parte disso é diretamente com os nossos clientes, e essa é o grande benefício, na verdade, da cocriação de um produto, ou da reformulação de um produto, né? É porque a gente já entrevistou a indústria aqui, que eles pegam os insights e acabam comercializando também. Fala, cara, isso é tão rico que a gente tem aqui de material, a gente consegue transformar isso em produto também. Agora, no caso de vocês, é tipo, faz toda a diferença eles saberem o que está acontecendo aqui e acabam consumindo mais. É matéria-prima para eles. E quando a gente fala de matéria-prima, assim, quais são as tendências que estão acontecendo aqui no momento que você fala, ó, essa matéria-prima aqui daqui 5 anos está dando certo? Só para a gente dar um spoiler aqui. Bom, eu acho que a grande bola da vez é saber sobre o chocolate, né? Isso, acho que para o mundo inteiro tá de olho nessa questão do chocolate. Acho que é uma questão do cacau, né, nesse caso, né? Porque a gente fala muito do sabor chocolate e esquece que a base do chocolate é o cacau. Então, hoje, esse ingrediente cacau, essa matéria-prima cacau, ela realmente é uma matéria-prima que ela precisa ser mais cuidada, né? Precisa ser olhada de uma maneira diferente. E se a gente continuar consumindo cacau da maneira que a gente consome, a gente não vai ter cacau daqui pouco tempo, né? Mas você acha que o problema é só no consumo ou você acha que também está na produção em si? As duas coisas. As duas coisas, né? Porque, e é isso que a Carry olha muito, como você usar ser mais efetivo na produção, evitando, né, esse desperdício do cacau de uma maneira geral, otimizando essa produção para que você utilize menos. E aí você demanda menos cacau da terra, digamos assim, né? E você oferece um sabor de qualidade também para o produto. Então, acho que o cacau é a grande questão enquanto a gente pensa de futuro. A questão da laranja, a questão dos cítricos em geral, são os outros temas que agora a gente vai começar a lidar
de uma maneira diferente, uma relação diferente com esses alimentos. Essa é uma das coisas que eu já comecei a perceber no mercado. Você vê muito mais suco de laranja misturado com maçã hoje do que o suco natural. Não sei se você já percebeu isso em algumas prateleiras de supermercado, principalmente de grandes atacarejos, né? Sim. Você fala, cara, mas por que está acontecendo aqui? Onde está essa mudança? Aí falei com um amigo meu que é diretor de marketing da Natural One, que a gente até entrevistou aqui. Ele falou, cara, tá difícil plantar laranja, tá caro. Se a gente não misturar, o consumidor não pega o valor final ali, não vai consumir, porque aumenta o preço lá nas alturas. E aí, como que vocês pegam esses preços, essas tendências e ajudam a indústria a melhorar esses processos? Essas tendências mostram também, não só o que as pessoas estão buscando também, mas algumas questões de perfil. Então, a Carrie vai entender não só a demanda, mas também o perfil do que está sendo buscado por tudo aquilo. O perfil de sabor, né, que está sendo buscado. E aqui no Brasil, o grande benefício de morar no Brasil é justamente a variedade que a gente tem de ingredientes, enfim, de frutas, né? Temperos, raízes. Essa nosso solo é muito fértil, né? Então, por que não olhar para ele e ver outras possibilidades também, né? A gente tá muito acostumado com determinados sabores, mas, por exemplo, eu vou te dar o sabor alho, que a gente tem do alho. Ele tem em outras plantas esse mesmo sabor igualzinho, né? Então, por que a gente não olhar para esses outros ingredientes para esses desenvolvimentos? Então, a gente pode fazer essas pesquisas de campo também. Hoje, a gente tem cientistas, né, especialistas nesse sentido, que podem trazer essas notas de outros ingredientes, seja aqui via Brasil, seja, de repente, na França, enfim, outros países que a gente possa pesquisar realmente e como proporcionar possibilidades dentro dessa indústria, né? Então, a Carrie, ela acaba sendo uma facilitadora dessa evolução, dessa transformação, enfim, dos alimentos também. A gente precisa olhar para o alimento de uma maneira diferente. Se a gente continuar produzindo e consumindo como a gente produz, a gente não vai, né, ter um futuro muito longínquo e a gente precisa pensar nas próximas gerações. Como que essas gerações vão se alimentar? O pessoal toca na sustentabilidade achando que é só cuidar do solo. Não é? É tipo, o meio ambiente, eu tô cuidando do meio ambiente. Aqui eu tô cuidando do meu solo, não tô usando mais defensivo agrícola, e aí tô cuidando bem aqui. A sustentabilidade, na verdade, é o consumo consciente. Eu acho que esse é um grande fator, assim. A gente tava falando aqui nos bastidores do desperdício que a gente tem no Brasil. Você falou que chega na casa dos 60% de desperdício do que a gente produz de alimento aqui. Aí você fala, cara, isso é um negócio que não... é incabível nos dias de hoje. A gente, com o consumo que a gente tem hoje, a população só crescendo, não faz sentido. Como que a gente consegue, falando de sustentabilidade, começar a conscientizar as pessoas, a falar mais sobre isso? Como que vocês estão trabalhando isso? Acho que a primeira coisa, como eu falei para você antes, né? Se a gente continuar consumindo e produzindo, da mesma maneira vai ser insustentável. Então, os estudos mostram que, se a gente continuar nessa mesma toada até 2050, a gente precisaria de 3 planetas, em termos de extensão territorial, para produzir tudo aquilo que a gente vai precisar. Então, a primeira coisa é como que a gente muda, né? Então, é ter esse olhar sustentável, não só em termos de terra, mas de uma maneira geral. O Brasil, principalmente, ele tem um olhar para a sustentabilidade muito focado em Amazônia, né? Mas a gente tem uma sustentabilidade muito maior relacionada, que é justamente como que a gente vive, como que a gente cuida dessas gerações futuras de uma maneira sustentável. Então, a nutrição sustentável, ela vem muito por isso. Quando a gente tem a gente fala do futuro da alimentação, a gente fala pela alimentação e pela nutrição sustentável, justamente olhando em como ter esses produtos realmente num perfil nutricional melhor, mas que eles sejam melhor para as pessoas, melhor para a sociedade em geral, melhor para o planeta. Então, essas características, elas precisam ser consideradas na hora da gente desenvolver tudo isso, e na hora da gente reformular um produto e na hora da gente educar também, né? Não só a população, mas também o próprio setor de alimentos e bebidas, né? Gerar essa discussão dentro do setor é uma coisa importante, porque... É uma conversa de todas as vias, né? De todas as vias, porque não é um player que vai solucionar esse problema, né? Não é uma empresa que vai solucionar esse problema. A gente precisa trazer essa discussão para a mesa e trabalhar junto,
né? Então, a gente vem trabalhando em várias ações relacionadas né, à comunicação, etc., na frente de mostrar que os caminhos diferentes e abrir espaços para discussões diferentes. A gente precisa discutir, a gente precisa atuar junto em tudo isso. Então, quando a gente fala, de novo, né, da nutrição sustentável, é porque a gente precisa ter esse olhar futuro. E a gente vem chamando muito, trazer um pouco mais dessa discussão, aqui no caso para o Brasil, no meu caso falo de América Latina também, mas trazer as associações, trazer a indústria, trazer o food service, trazer alimentos e bebidas, as categorias que se complementam também para discutir isso junto. Né? Então, lá na Kerry, a gente vem com alguns projetos de comunicação onde a gente não fala da empresa em si. O que a gente fala é justamente sobre nutrição sustentável. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa discussão fluir, né? A gente precisa sair de dentro do nosso da ambiente. Missão de vocês, né? Do sustentável. Faz parte. Não, isso está... inspirar os alimentos e nutrir a vida é o que é a base da nossa missão. Então, como que dentro disso a gente leva isso e a gente faz com que a Kerry é uma força de mudança, seja uma força de mudança para o mercado? Então, obviamente, a gente está procurando atuar no melhor. Só que não tem só a gente, tem milhões de empresas, todo um ecossistema que faz parte dessa cadeia. Então, não é só o produtor final, não é só a Kerry, não são os nossos fornecedores, não é só o agro, a gente precisa trabalhar realmente tudo junto, né? E ter esse olhar sustentável, eu acho que é a primeira coisa, porque a gente acaba olhando para a sustentabilidade lá na ponta final. Mas a gente precisa ter esse olhar sustentável para todo o processo de produção, para todo o processo de inovação, para todo o processo de desenvolvimento, né? Falando de comunicação, né? Você que está há 8 anos lá na Kerry. Qual que é o grande case que você traz assim, para a gente, para compartilhar com a gente, que você teve lá da comunicação da Kerry? Bom, quando eu entrei na Kerry, na verdade, se fazia muito comunicação interna e toda a parte de eventos, né? Então, o mercado conhecia a Kerry pelo nome em si, pelo trabalho que se desenvolvia, mas e pelos eventos que participava, né? Então, quando eu entrei, o nosso grande desafio foi como que a gente leva isso? Como que a gente leva toda essa potência, né, esse tamanho dessa empresa para fora? Porque a hora que você olha para dentro disso, é um mundo, né? É gigantesco tudo aquilo não só o que se desenvolve, seja a parte de tendências, o que tem de informação, o que tem realmente de estudos ali dentro, é uma riqueza, sabe? Então, eu falei, gente, a gente precisa utilizar isso, não só também para educar as nossas pessoas, né? Mas também levar isso para fora. Então, acho que o grande case meu é olhar para o que era a comunicação da Kerry ontem, há 8 anos atrás, e o que ela hoje, né? Hoje, a gente trabalha realmente já com a grande imprensa, né? Trazendo mensagens importantes realmente para fora do setor. A gente trabalha com a imprensa do trade também de uma maneira muito ativa, com relacionamento, trazendo os nossos speakers, os nossos porta-vozes de maneira já muito mais preparada e realmente entendendo quais são essas demandas do mercado, levando mensagens que não é só falar da Kerry, né? É falar realmente de tudo isso que a gente quer mostrar que existe uma possibilidade, existe possibilidade de inovar, existe possibilidade de fazer, né, de maneiras diferentes, da gente buscar diferentes. Então, essa provocação no lado positivo mesmo, né, acho que é acho que é a grande questão, e que eu me orgulho muito de ver que hoje tem muita gente que conhece a Kerry de uma maneira que não conhecia antes, ou pessoas que conhecem de categorias diferentes, de mercados diferentes do que trabalhava antes, dos projetos que a gente participa, né? Toda a parte social que a Kerry faz e como a gente comunica esses projetos, como a gente se envolve com esses projetos. Tem 2 projetos super interessantes aqui no Brasil que a gente, como comunicação, participa ativamente deles, não só o comunicar, mas trazer realmente todo um envolvimento para dentro disso, né? Eu acho que é um tema interessante. Um deles chama Gerando Baristas e o outro chama Jovem Chef. Então, a gente olhando para a parte de alimentos e para a parte de bebidas, né? Justamente como que a gente traz mais educação e profissionalização. São projetos que são no Brasil todo, onde eles estão localizados? Hoje a gente realiza eles, na verdade, depende muito do ano, né? Mas já teve ano de ser para a população de Campinas, já teve ano, por exemplo, há 2 anos atrás foi para a população de Poá. A gente procura atuar muito ali no nosso entorno para fortalecer também a cidade e trazer
essa profissionalização para a cidade, mas o que a gente busca são jovens em situação de vulnerabilidade social, onde a gente pode mostrar um outro olhar para eles, mostrar uma outra carreira, pessoas que ainda estão começando e como que eles olham seja para a parte de culinária, seja para a parte de, nesse caso, de baristas, de cafeterias, como também um mercado possível para eles e de crescimento, realmente. Então, é um curso onde tem uma grade técnica, tem uma grade prática, também ali dentro disso, a gente traz parceiros para trabalhar com a gente durante esse tempo e aí a gente busca algumas organizações sociais para nos apoiar nesse sentido também, né? Porque também no sentido e esses parceiros também para a questão de empregabilidade, não só na formação deles em termos de conhecimento, mas também de empregabilidade. Então, por exemplo, o Gerando Baristas, ele teve uma taxa super alta já de empregabilidade. Esse é o melhor case, né? Porque não adianta só fazer e depois não sai ninguém formado, né? Porque senão também você gera uma certa frustração, né? Então, não é só mostrar o caminho, não só ensinar, ele vê uma esperança ali, né? Ele vê uma esperança, né? Nessa direção. Ele começa a fazer e fala, não, aqui tem um mercado, aqui tem jeito. Aí depois você larga ele pra lá e fala, pô, não deu nada, que péssimo. E se ele dá certo, ele fala pra outro e aí vira uma corrente do bem, né? E é um outro querendo fazer e tem essa demanda, gente, eu quero fazer o curso, como que eu faço? Onde eu procuro? Pra quem tá pesquisando, assistindo a gente agora, tem algum desses rodando agora, Marcela? Agora não, mas no final desse ano vai ter. O Gerando Baristas, ele acontece mais pro final do ano e o Jovem Chef, ele acontece mais antes do meio do ano. Esse projeto cresceu, hoje ele já está, ele foi feito na Guatemala, agora esse ano a gente vai lançá-lo na Costa Rica e na Colômbia. Então, esses são projetos oriundos aqui do Brasil, mas que foram tomando forma realmente e cada edição vai se tornando melhor. E aí, é a mesma base do projeto, com as mesmas estruturas, buscando parceiros locais, né, parceiros diferentes que entendem a situação local e que podem fazer realmente o bem nesse sentido, mas trazendo ainda mais qualificação para o mercado. Porque o que a gente entende também é que a gente pode também trazer pessoas qualificadas para dentro desse mercado, como que a gente apoia essa evolução também do mercado em diversas frentes, né? Então, a Carrie tem muito esse papel de educação, né? Seja quando a gente pega todos esses estudos de Consumer Insights, tendências, etc., ela serve para mostrar um caminho. Quando a gente olha para toda essa parte de discutir a nutrição sustentável, tem essa parte de educação, né? Quando a gente olha para esses projetos sociais também. Tem um outro projeto grande aqui na América Latina também, que ele é no Peru, que chama Café Feminino. Então, ele é um projeto de base comunitária, onde a gente apoia, na verdade, produtoras mulheres a produzirem o seu café, a vender esse café e realmente ali obter a renda para toda aquela população local. E hoje o Peru ali também já vende esse café para vários países da América Latina, um projeto super bonito também. Esse eu já conhecia, até pela CNA, assim, café é uma das coisas que a gente mais percebe aqui e tem mais contato. Falando agora de carreira, né? Você que fez RP ali, onde você busca conhecimento para continuar esse profissional sempre dentro das tendências, entendendo o que está acontecendo no mercado? Qual que é o seu caminho, a trilha de conhecimento, assim, quando você vai atrás de algum novo? Eu acho que eu tenho alguns, na verdade. Acho que uma boa pessoa de comunicação, a curiosidade, eu acho que é a nossa porta ali de entrada, o nosso início, né? Então, eu sou formada em Relações Públicas, sou formada em Marketing também e também estou terminando uma pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Então, acho que a minha principal questão é a curiosidade. Eu acho que eu sempre falo que eu quero ser uma profissional melhor, mas também uma pessoa melhor, né? Então, como que a gente vai agregando questões técnicas, mas também se desenvolvendo enquanto pessoa. Então, acho que essa base técnica, ela sempre foi muito importante para mim. Eu sempre tive muito essa perspectiva de querer ir mais a fundo, mas hoje eu acho que o que mais me move nesse sentido é buscar a questão das soft skills. Não só para como um profissional, né, para mim, mas também para a equipe que trabalha comigo, para as pessoas com que eu trabalho junto. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa investir cada vez mais.
né? Eu acho que toda essa base técnica, ela é a nossa porta de entrada, é o que nos sustenta e a gente precisa sempre manter isso ativo, né? Por meio dos nossos relacionamentos, por meio dos eventos que a gente participa, dos congressos que a gente participa, enfim, ferramentas novas, questão de inteligência artificial agora, acho que é a grande questão aí para a comunicação, como que a gente discute tudo isso, como que a gente usa isso da maneira correta, a nosso favor, realmente, de maneira responsável, etc. Né? E como é ser autêntico em tudo isso. Então, acho que hoje é um grande direcionador. O outro, eu acho que essa parte de diversidade e inclusão, de uma maneira geral, com um olhar de direitos humanos, realmente. Então, como que eu, enquanto profissional, olho para tudo isso, mas sendo correta e justa, né, e de uma maneira igual para todo mundo nesse sentido. Então, acho que a gente, como profissional, isso tem que ser a nossa base como valor, né? E outra, tem que ser natural, né? Tem que ser natural. Tem que ser natural, isso. Tem a que gente vir precisa saber respeitar, né? Eu sou um melhor humano, respeito o outro e dali em diante eu vou aprendendo com o próximo. E aí respeito... Adorei essa frase. E aí eu vou aprendendo com ele e aí a diversidade deixa de ser diversidade. Vira igualdade, tá todo mundo ali junto, aprendendo um com o outro. E aí você nem precisa mais tocar nesse assunto, que eu acho que essa é a missão. Eu fiz um podcast com a Ana Fontes. Ela falou, é incrível quando conta a história do cara que veio da favela e mudou de vida e é milionário e tal. Mas a ideia aqui não é sobre isso. É tipo, não tem mais alguém que saiu da favela. É tipo, tá todo mundo igual ali. Tem as mesmas oportunidades. E aí, como a indústria, a gente consegue trazer isso. Tem oportunidades aqui que a gente consegue ter essa troca. Porque eu ganho de volta ali com o social. E falando de social, assim, né, eu falo muito da Júnior, lá em Cotia, né, que meus pais são de lá. Eu via o crescimento da fábrica ali, como as pessoas mudaram ali. Muitas pessoas criaram suas famílias ali em volta e mudou socialmente ali. Você vê o impacto que tem, e não só por ter diversidade e tudo mais, mas porque você deu emprego para as pessoas que estão ali, naquela região. E você falou de algumas regiões que vocês estão. Você falou de América Latina. Onde tem fábrica da Carry e o impacto que ela traz para cada lugar? Bom, aqui na América Latina são 13 fábricas. A gente falando de Brasil, a gente está falando aqui de Campinas, onde fica o escritório da Carry, está falando de Cotia, onde você disse, Barueri, Rialma, Manaus e Três Corações. Rialma é onde? Rialma em Goiás. Então, Ah. aqui no Brasil são 6 fábricas, é onde a gente tem um maior número de fábricas em si, mas tem outros negócios tão importantes ou maiores ainda, que são no México. Então, no México a gente tem outras 4 fábricas, Costa Rica, Guatemala e Colômbia. E aí na Colômbia é a nossa mais recente, que na verdade tem em Barbosa e em Medellín. Na verdade. E aí agora a gente divide a América Latina em algumas regiões. Então a gente olha para Brasil e Cone Sul com escritório, na verdade, na Argentina. O México, que foi onde a Carry América Latina começou há 31 anos atrás. Caribe, né, e América Central. E a região andina ali da Colômbia. Então faz a gente chama de sub-regiões. Então toda essa área, na verdade, ela segue, né, dentro dessa região América Latina, onde a gente trabalha realmente bem integrado entre os países e com essas fábricas também, de alguma maneira, integradas, a depender das tecnologias com que trabalham e tudo mais, uma fortalecendo a outra, mas sempre olhando muito para o mercado local, né? Então, hoje, a grande possibilidade da Carry, como uma multinacional do tamanho que é trazer tecnologias, trazer tendências, trazer toda essa experiência global, porém olhando para o mercado local. Até porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de cultura, né? A gente está falando de autenticidade, a gente está falando de sabor local. Então, a gente precisa unir todas essas questões na nossa alimentação e fornecer as melhores soluções para atender essa culturalidade local, né? Acho que o açaí, acho que é o grande case Brasil de uma cultura local que tomou conta do mundo, assim. Né? Você falou que surgiu pelo Japão, não sabia. Açaí, né? E o Guaraná também, né? Eu acho que o Guaraná também é outro grande case de sucesso, né? O Guaraná já vem há muito tempo já, muito, né? O açaí, como é menos trivial, né? Porque o norte já consome diferente daqui do sudeste. Aqui no Brasil a gente já tem essa dicotomia do que é o quê. Né? Assim, lá o pessoal não toma com açúcar, por exemplo. Não tem xarope de Guaraná. Aqui a gente... na comida do almoço. Na comida do almoço, né? Você vê um negócio e fala, não é, eu gosto de açaí geladinho, sorvete, né? Praticamente. É quase um sorvete. E é como que eu exporto isso? Até pra gente pegar nesse fio, assim, quando a gente pega esse sabor local e quando ele quebra essas barreiras,
Como que você vê que acontece esse caminho? Tipo o pistache, né? Que pistache para tudo que é canto, tem microfone de pistache. Hoje, se você quiser, tem pistache para tudo que é canto. Mas tem como a capivara tem de pistache agora. Exatamente, né? A fofofauna, né? Que falam, capivara. Mas como que vocês percebem que está furando a bolha? Quando um ingrediente vem, um sabor vem de uma região dessa, cupuaçu, de repente, tomou conta de uma região. Ou o açaí tomou conta. Cajá, de repente, virou uma coisa. Como vocês conseguem perceber que a bolha furou? Acho que a percepção, ela vem muito por esses estudos, né, com os consumidores. Então, anualmente, a gente faz um estudo que se chama Taste Charts. É um estudo global. A Carry divide esse estudo por cinco regiões no mundo e pesquisa justamente essas tendências de sabor. Então, como que a gente olha quais são os sabores que estão em alta nos últimos 3 anos, quais são os sabores que estiveram em alta no último ano, quais são aqueles que estiveram em alta nos 5 anos e quais são aqueles que já estavam mais estabelecidos, né, nos últimos tempos. E como esses sabores vão mudando, como que ele vai passando de categoria para categoria dentro desse mesmo estudo, né? E muitas vezes a gente percebe eles aparecendo, seja no Brasil, depois eles aparecem no México, aparecem nos Estados Unidos, enfim, né? Isso vai trocando de alguma maneira. Mas esse é muito depois que já está estabelecido, né? Depois que esses sabores eles já estão sendo consumidos, né? Agora, quando você fala, por exemplo, do açaí, que saiu daqui, do Brasil, e foi lá para o Japão, né? Para ser do Japão, ele ser conhecido, na verdade, né? Aí tem toda uma o acaso, que nem a capivara. A capivara também foi para o Japão. Como pet, transformaram a capivara em pet e aí virou essa febre de capivara para todo que é canto. O Japão tem esse poder cultural. Tem esse poder cultural. Que é total under the radar, né? Debaixo do radar. O japonês não é aquela coisa... tão pequeno, como que eles conseguem explorar tanto, né? E é uma diversidade de sabores, é uma diversidade de produtos, é uma infinidade de coisas, realmente, de variedades que se traz por lá. E a gente tem uma pessoa que estuda justamente toda essa cadeia, na verdade, para mostrar, olha, isso aqui já está estabelecido, né? Esse produto, esse ingrediente, ou como eu estava falando antes dos ingredientes similares, né? De sabores similares, tem todo um estudo por trás disso, tem que se acompanhar realmente tudo isso que acontece. Então, a Carry, seja via os seus especialistas internos, ou seus cientistas internos, ou também junto aos nossos clientes, faz todo esse acompanhamento, ainda também com as agências de pesquisa e etc, né? A fórmula, eu diria que é uma fórmula grande, né? Você não consegue ter um pedacinho só, realmente, né? É uma cadeia muito grande, até porque a indústria de alimentos é uma das maiores indústrias do mundo. Então, você precisa realmente olhar com isso, com um olhar onde você pegue desde o início até o fim da cadeia. Agora, de curiosidade, assim, qual é o sabor mais diferente, assim, que vocês já criaram lá, que você experimentou? Nossa, aí você me pegou. Olha, você sabe que quando eu costumo contar uma história, eu não era da área de alimentos e bebidas, eu sempre trabalhei com saúde e nutrição, seja a nutrição humana ou nutrição animal. E quando eu fui para a Carry, eu descobri aquele como um mundo completamente diferente de tudo do que eu acompanhava. Uma, porque, na minha cabeça, a indústria, ela comprava os insumos, os ingredientes, etc., e ela mesma desenvolvia. Quando eu descobri que tinha essa cadeia de soluções tão grande por trás disso tudo, falei, gente, aonde eu estava? Que eu não sabia disso. E não é pequeno, E né? não é pequeno, não. Tem muita pequeno, coisa por trás disso tudo, né? São bilhões de dólares E por trás de vocês tem toda a matéria-prima para chegar em vocês, também tem outra indústria para chegar na matéria-prima. Não, tem é uma cadeia de muita gigante. gente, muitos layers, né? E aí eu acho que quando eu fui vendo essas possibilidades de sabores, muita coisa me chamou a atenção. Eu acho que eu não conseguiria te enumerar uma delas, mas eu acho que o primeiro treinamento que eu fiz relacionado a sabor com um dos nossos cientistas lá na Carry, que foi de toda a parte do portfólio de sabor e nutrição da Carry, quando eu descobri o que estava dentro de um sabor cola ou de um sabor tutti-frutti, né, e que eu vi que é bem diferente, sabe, essas misturas que a gente faz e como a gente percebe, na verdade, o sabor de maneiras diferentes, né? Isso me chamou a atenção. Acho que o meu grande tema foi quando... é até bobo de falar, mas um teste que eles fizeram com a gente, uma brincadeira lá que eles faziam com a gente, que você dava um negocinho, tampava o seu nariz, fechava o olho e você ingeria alguma coisa. Você não tem a menor noção de que você está ingerindo. Se é pó, se é água, não dava para saber o que era, se é um pó de café, então, a hora que você trabalha essa questão das papilas gustativas e tudo que envolve o sabor, né, que aqui pra gente, a gente usa a palavra sabor, mas
no inglês ela tem a palavra taste, que ela tem muitos mais significados dentro de uma única palavra, que eu fui entender o que era aquilo, eu falei, gente, eu não tinha a menor ideia. E aquilo é apaixonante, porque você vai, a cada pessoa que você vai conversando, que você vai entendendo, que você vai aprofundando um pouco e vai descobrindo um pedaço a mais, sabe? Dessa maneira como a gente consome mesmo, é muito interessante. Eu acho que para mim, assim, não foi o sabor em específico. Foi justamente a sensação do sabor. E aí me fez, enfim, eu acabei... eu falo pro Alexandre Matos, que é o nosso diretor de taste lá, que eu acabo fazendo entrevistas com ele, sabe? Eu não faço conversas, eu faço entrevistas, porque realmente para mim é muito diferente, é muito interessante, tem aí todo um conhecimento científico por trás disso, né? Pra gente chegar aqui na nossa reta final, assim, falar de liderança agora. A gente falou um pouquinho de conhecimento, mas como que é a Marcela líder? Como você lida com o seu time? Como você se treina para ser o melhor líder? Eu acho que a primeira questão, além da gente ser empático, na verdade, com as pessoas, é a gente querer conhecer realmente as pessoas e o que move as pessoas. Eu acho que a gente ter carinho por aquilo que a gente faz e outra, realmente, cuidado com quem a gente trabalha. Eu acho que são os principais drivers nesse principal tema. Porém, eu acho que não é só aquilo, saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, qual é a vida, se tem filho, se não tem filho, não. Mas o que move realmente a pessoa para a gente conseguir influenciá-la positivamente. A gente trazer as melhores orientações, as melhores conversas, eu acho que a gente, conhecendo a pessoa, é um sinal de respeito. Quando a gente tem a intenção de fazer isso positivamente, fazer isso em termos de evoluir, ajudar a pessoa a evoluir, ajudar a pessoa a ser um líder. Quando exatamente, a gente precisa ser genuíno. Tem que ser genuíno. Então, acho que essa é a primeira questão, pelo menos o que me move como líder. A outra que eu vejo é realmente você ter conversas onde você esteja aberto a escutar o que realmente a pessoa tem a dizer. Porque eu acho que muitas pessoas, quando chegam num cargo de liderança, a gente não é dono da razão, a gente não é dono da verdade, né? E nada a verdade, ela nunca é eterna, né? A sua verdade, ela nunca é eterna. Então, eu acho que você está aberto. Você está no cargo, você não é o cargo. Exatamente. Tem muito disso. Que a pessoa acha que é o cargo que ela está. E isso muda muito. Muda. E faz uma diferença impressionante na vida das pessoas, né? Então, eu acho que você está aberto a escutar o que realmente a pessoa tem a te dizer. Isso vale para tudo. Vale para você aprender mais, seja num ambiente de trabalho, seja em casa, seja na sua vida de lazer, né? Você está aberta a escutar, é a outra questão que eu levo muito. E o que eu estudo muito, assim, ultimamente, é todos os aspectos de inteligência emocional. Eu acho que você lidar com emoções e com sentimentos é o principal caminho para a gente conseguir evoluir. Então, quando você entende qual é a emoção do outro que está envolvida naquilo, é mais fácil com você lidar também, é mais fácil com que você consiga orientar a pessoa. Eu falo, a palavra liderar, para mim, ela tem um sentido que no português ela às vezes parece um pouco pesado. Então eu gosto muito de falar em orientação, porque cada um vai escutar aquilo da maneira como ela quer e da maneira como está aberta para talvez naquele momento, né? Então quando você busca orientar, você está dando o seu melhor em relação a uma orientação. Quando você dá só uma opinião, ela é só sua. A opinião, ela não tem um fundo emocional real. A orientação, quando você quer orientar, sim, você se envolveu com aquele tema. Pelo menos para mim, isso é algo É diferente do prompt. Exatamente. Não é vazio. A gente precisa estar envolvido, eu acho, sabe? E eu acho que é isso que falta muito hoje no ambiente profissional de uma maneira geral, né? Eu agradeço muito que eu tive muitos bons líderes Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas eu tive líderes, e ainda tenho, né, líderes muito diferentes de mim. E é como eu te falei no início, eu gosto de diferença. Eu gosto de entender o que está por trás, mas a gente precisa também ler as pessoas, né? Qual que é a emoção dela que está por trás, qual que é o sentimento que está por trás. E eu acho que isso, a autenticidade, ser genuíno, ser respeitoso, acho que é o principal caminho. Né? As pessoas, quando elas querem evoluir, elas vão buscar pessoas que simpatizam, inspiram, né? Que as inspiram, que as influenciam. Né? A gente fala muito de quem te inspira, etc., mas a inspiração, ela pode vir de diversas maneiras, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que eu tenho muita ligação com o esporte, assim. Uma das coisas que... Qual esporte, principalmente? Ultimamente, eu tô no futevôlei. Futevôlei. Mas eu faço esporte, assim, desde os meus 2 anos de idade, Legal. assim, eu iniciei no esporte. Hoje eu tô num esporte bem difícil, né? Eu falo que eu já estou... então eu falo que eu não jogo, eu estou. Porque eu faço o meu melhor, realmente, para estar lá. Mas é um esporte que desafia muito a gente,
né? E se eu não entender como a pessoa do lado de lá está, ou mesmo a pessoa do meu lado está, a gente não entrosa, não joga, não se diverte, porque eu acho que a principal questão do esporte também é se divertir. E essa leitura, realmente, de emoções e de sentimentos, eu acho que é a principal questão, né? Dentro de casa também, né? Se a gente não ler bem a nossa família, não entender bem ali as emoções e sentimentos da nossa família, a gente também não vai conseguir ter um bom relacionamento. E isso, acho que a parte de relacionamentos é o que leva a gente pra gente. O ser humano é social, né? Seja onde for, a gente é social. Né? Pode ser no ambiente de casa, do trabalho, da escola, né? Do lazer, a gente é social. É instintivo. Exatamente. É o nosso instinto que leva a gente a ser social, a viver em tribos, a procurar pessoas semelhantes, a se conectar com pessoas para tentar crescer ou, cara, fazer parte de alguma coisa, né? O pertencimento é tão importante hoje em dia, né? E se sua equipe tá com alguém dentro da sua equipe que não se sente pertencente àquele momento, àquele time que tá, cara, você é um péssimo de um líder, desculpa dizer isso, mas pertencimento, cara, é você entender que tem ali com você, cara, que a pessoa, pode ser várias pessoas diferentes, você entender o momento de cada um, tá junto, a individualização é muito importante, né? Porque o jeito que eu falo com você é diferente do jeito que eu falo com o Bruno, com o Pedro, cada pessoa tem um jeito, uma história, e eu como líder, é minha tarefa saber como que eu vou liderar com cada pessoa. Cada pessoa é diferente. Eu tenho que ser diferente também. É responsabilidade sua, né? Exatamente. Do seu cargo ali, né? Realmente. Falando desses produtos que estão aqui, ó, só pra gente chegar na nossa reta final. O que temos de bom aqui que tem os traços de Carrie? A gente trouxe aqui a marca Júnior e a marca Da Vinci Gourmet, porque são aqueles produtos que as pessoas conseguem ver. Né? A Carrie, que está na prateleira do mercado. Que está na prateleira, exato. Ou que está ali dentro de um restaurante, de uma lanchonete. Porque o restante, a Carrie tem a questão industrial, tem a produção industrial e a produção para o food service. Então, esses são os produtos que estão no food service, porque o restante realmente é em volumes industriais. Então, por exemplo, aqui a alhonese, né, a baconese. Muito bons nomes. Chiminese. Chiminese são produtos... de chimichurri. De chimichurri com maionese, exatamente. Maionese grill. E alhonese. Maionese é um negócio controverso, né? Tem gente que ama muito, tem gente que não gosta tanto por causa da textura. Mas se eu disser pra cada uma delas experimentar a maionese da Júnior, não vai se arrepender. Eu sou apaixonado. Eu sou do time que ama maionese e não liga com a textura. Tem gente que tem problema com textura. Quando a gente fala de ingredientes aqui, textura é um dos fatores, assim. Que tá dentro daquele taste que eu falei pra vocês. Exatamente. Né? E tem toda essa questão da textura, do preenchimento na boca, né? A marca Júnior tem as maioneses, mas também tem a parte de ketchup, tem a parte de mostarda. Todos eles realmente com ingredientes de alta qualidade. Você que vai almoçar no fast food depois de ouvir esse podcast, você vai dar uma olhada lá no sachêzinho. Qualquer ketchup, mostarda que você vê em maionese, você vai ver quem que tá por trás. Vai ter o nome da Carrie lá. Vai ter o nome da Carrie lá, com certeza. E a essência da Vinci é uma essência pra gente colocar em bebidas. Como que a gente usa isso? Ele é um xarope, na verdade, que você pode usar tanto na parte de cafés quanto na parte de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas também, como uma soda italiana ou as bebidas não alcoólicas de hoje em dia, né, que elas estão cada vez sendo mais consumidas e tudo mais. Então a gente vê, por exemplo, esse é um sabor pitaia, mas a gente tem esse sabor aqui que é o sabor caramelo salgado, que já é algo completamente diferente do que você pensava há 3 anos atrás para uma bebida. Meu lado gourmet, eu já imagino como faço uma redução e transformo isso numa cobertura para um nosso sorvete depois do almoço aqui, que eu tô com fome. Agora começa já tá chegando nesse horário. A criatividade aqui. Vai crescendo. Tem esse de lemonade, por exemplo, né, que é um xarope de limão. Tem a parte de massa verde, de morango, enfim. O portfólio da Da Vinci, ele também ele é super grande. E ele vai, né, dentro de uma cafeteria ou também dentro de um bar, por exemplo, né? Então, e para chegar nesses sabores, a Carrie também faz alguns estudos, né, relacionados. Então, por exemplo, recentemente teve um estudo que a gente chamou de Raising the Bar, onde a gente viu aí mais de 1.000 coquetéis, realmente para entender quais são os sabores de consumo, quais são as bebidas ou os drinks não alcoólicos que estão sendo consumidos, né, e como que a gente desenvolve. E aí leva tanto esse conhecimento para a parte industrial, quanto para uma parte das nossas linhas proprietárias. Né? Agora eu vou fazer um cruzamento de dados aqui, de outro podcast, que eu estava aqui com o diretor de marketing, Juliano, meu brother da Jack Daniels, e ele falou que o paladar tá ficando mais amargo
do humano. Ele aprendeu a gostar de coisas mais amargas. E aí você vê a tendência do gin vindo muito forte, falando bebidas alcoólicas. Para vocês sentiram que tem uma tendência dessa também, quando a gente fala desses xaropes? A gente... Ir para uma linha mais amarga ou não? Quando a gente fez esse estudo, o Raising the Bar, que ele é recente, tá fresquinho, a gente ainda vai até divulgar ele, mas você vê que hoje do menu das bebidas, 28% ainda é gin. Então, realmente, isso atende, você vê tanto o gin quanto a toda a parte de bitters, na verdade, para fazer esses acompanhamentos, também continua muito forte. E aí eu acho que tem N situações dentro disso, né? Quando você olha esse tipo de bebidas, eles na década de 70 já eram fortes, não são bebidas recentes. Né? Mas o consumo vem mudando, o consumo vem, na verdade, se expandindo. O Brasil foi um país muito cervejeiro durante muito tempo. E o vinho tá vindo com força. Vinho tá vindo com força, exatamente. A gente vai cruzando todos os podcasts aqui, tem dados para todo... Você que é profissional de marketing e comunicação, cara, que é rico de setores diferentes que a gente traz aqui. Generalidades. Generalidades, cara, porque a gente tá consumindo mais vinho do que antigamente. E até falando da Evino, a popularização foi porque o vinho ficou barato agora. Antes, um vinho bom custava 150, 200 reais uma garrafa. Hoje você tem vinho bons por 30, 40 reais, porque popularizou e consegue chegar na mesa por um preço mais baixo. Então, as pessoas conseguem consumir mais. Locais também, exatamente, né? Tem muita coisa boa no Brasil. Hoje a gente vê toda essa questão da discussão das tarifas como uma grande oportunidade para a gente olhar para o mercado local. Realmente ver que aqui no Brasil a gente tem grandes fontes produtoras de diversas coisas. Né? E a gente pode se utilizar mais disso, a gente pode olhar beneficamente para a nossa produção local, realmente, e reformular esses produtos, por exemplo, né? Por conta de possibilidades aí de tarifas, mas olha a infinidade de sabores que a gente tem, olha a variedade de coisas que a gente tem, né? Seja sabores amargos, seja sabores, por exemplo, esse do caramelo salgado, né? Que até poucos anos atrás a gente não pensava nisso, de repente chegou no sorvete, agora já está numa bebida, o próprio pistache, né? Que durante muitos anos a gente viu o pistache em sorvete e, de repente, foi esse boom nos últimos anos e tem pistache em tudo, em absolutamente tudo. E assim vai acontecendo com diversas outras coisas, mas essas possibilidades, essas oportunidades de tendências, elas estão na mesa. A gente precisa ter esse olhar realmente diferente e apoiar a inovação nesse sentido, né? Eu acho que a comida é afetiva, né? A comida tem toda uma questão de história da gente, né? Aquilo que te lembra as suas raízes, que te lembra a comida da avó, o que te lembra a bebida que você tomava na casa da sua avó, enfim. Nostalgia. Da nostalgia. Pesadíssimo, assim. Eu acho que a palavra do ano até, inclusive, tem um report que sai de uma agência de branding lá de Londres, que esse ano a palavra, que eles chamam de dirty word, é nostalgia. A dirty word desse ano. O ano passado era communities. Então, comunidades. Esse ano é nostalgia, que bate forte, até em inglês é o mesmo nome, né? Nostalgia. É muito louco isso, né? Como a gente vai buscando num mundo tão controverso, tão difícil de lidar e tão complexo que está hoje, a gente tem o acolhedor, aquela coisa quentinha, que é nostalgia. E o sabor traz muito disso. Traz muito, não. O sabor é muito nostalgia, né? Assim, tudo que a gente fala. Então, se você fechar o olho e falar, nossa, qual que foi o morango mais saboroso que você já comeu? Já provou, enfim, tudo isso te traz uma história, né? E tudo isso é afeto, tudo isso é carinho, tudo isso é bons momentos, né? Então, a comida, ela tá muito ligada a essa parte psicológica, sensorial, e a gente precisa manter isso. Né? Agora, a questão é como que a gente vai se inovando realmente, né? em todos esses sentidos, né? Para ser sustentável, né? Para ser sustentável, Que a palavra, eu acho que a outra palavra é sustentabilidade. Sustentabilidade, também. Exatamente. Mas, sabe, para a gente chegar na nossa reta final aqui, que mensagem você deixaria para aquele profissional que está saindo da faculdade agora, entrando no mercado, focado em comunicação? Eu acho que tem algumas situações, na verdade, que a gente precisa pensar. O mundo nunca teve tantas profissões. E essas profissões nunca mudaram tão rápido como elas vão mudar daqui para frente. Então, eu acho que independente, né, da profissão dentro dessa cadeira de comunicação, que ela é super ampla e que vem aí com um ingrediente forte chamado inteligência artificial, que tem tudo para mudar muito, né, as profissões de comunicação e para fazer esses desenvolvimentos serem em sentidos que a gente ainda não conhece. Sempre que eu falo com alguém, eu falo,
haja com carinho. O que aquilo toca realmente seu coração e que você vai gostar de fazer todos os dias? Porque não adianta só a gente falar, vou pensar no que vai me dar mais dinheiro. Claro que isso é importante. Claro que você saber o Mas não que... se sustenta também. Mas ele não se sustenta se você não gostar, se você não agir realmente... E, de novo, vou voltar ao que a gente estava falando antes, né? Da questão de liderança. Se você não colocar ali realmente o seu coração dentro daquilo, se você não fizer aquilo com tesão, com paixão, com gosto, com... Você fala, eu quero realmente continuar nesse sentido. Então, se a área de comunicação for isso para você, eu diria, qual dessas vertentes você gosta mais nesse momento? Mas isso pode se unir daqui para frente numa velocidade que a gente eu não consigo dizer como. Olho muito para tendências, mas essa tendência de comunicação com a inteligência artificial, tudo que a gente disser agora, eu não acho que é algo que a gente possa cravar. A gente tem aí um dos momentos mais difíceis, você cravar alguma expectativa ou estimativa ou qualquer coisa de futurologia hoje. O futurólogo, ele tá com uns dias difíceis hoje, né? Como que eu falo das tendências daqui 5 anos da comunicação? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Eu acho que a tendência mais difícil que tem em todas essas que estão acontecendo é a da comunicação, sinceramente. Porque a inteligência artificial é a profissão que eu vejo que vai mudar mais e a gente precisa ter muito cuidado, né, em tudo isso. Eu acho que a gente tem sim que utilizá-la a nosso favor, utilizar com responsabilidade, sabendo, e utilizar pensando em como se evoluir, não como evoluir o nosso amigo. Exatamente. Com os nossos prompts, com as perguntas corretas, né, mas esse desenvolvimento da área de comunicação, eu acho que é essa questão, colocar carinho. Eu acho que colocar carinho em tudo aquilo que a gente faz, e parece uma... Eu falando besteira. Assim, parece tanto besteira, não mas nos besteira. Dias de hoje eu acho que realmente falta esse toque no que as pessoas fazem, sabe? Seja para entregas melhores, seja para olhar para o futuro, seja para orientar, seja para conversar com um profissional, né, que está ingressando na empresa, seja para um estudante, né, que está ingressando na faculdade. Recentemente eu conversei com uma pessoa, uma filha de uma pessoa que trabalha com a gente, muito querida, e ele falou, minha filha está começando em jornalismo e tal, você não conversa um pouco com ela? E eu falei, claro, com o maior prazer e tal. Mas deixa eu entender dela, na verdade, o que ela está esperando. Porque não adianta o que eu falar sobre jornalismo, ou o que eu falar sobre relações públicas, aquilo vai ser a minha verdade. Mas o que ela está esperando realmente com isso? E como que ela está enxergando tudo isso que vai acontecer? Porque talvez as pessoas estejam entrando na faculdade sem considerar que quando elas saírem, a profissão dela pode ser diferente. É outro mundo. E eu acho que as faculdades precisam estar atentas a isso também, né? As faculdades de comunicação, isso eu sempre falei dentro da faculdade que eu estudei, falo com professores que eu tenho contato até hoje, já fui professora também na faculdade, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu falo, a área de comunicação, ela ainda se prende muito no passado. A gente precisa olhar para o futuro. Claro que essas cadeiras, como a gente falou, né, das cadeiras básicas, seja de antropologia, sociologia, filosofia, psicologia, elas precisam continuar, que eu acho que isso nunca foi tão importante continuar. Mas a parte técnica de comunicação, a gente precisa se movimentar, a gente precisa olhar diferente, a gente precisa discutir, a gente precisa ter mais congressos, mais eventos, mais momentos de interação para discutir a comunicação em si. Porque eu acho que isso realmente, daqui 5 anos, vai ser completamente diferente, né? A gente tem essas grandes fases das mudanças dos meios de comunicação. Antigamente eles eram muito mais espaçados. Hoje em dia eles são muito mais curtos. Questão de meses, né? Questão de meses. Então, assim, e claro, de novo, a gente não vai conseguir prever, mas a gente vai conseguir pensar em como direcionar um pouco mais as coisas e fazer as coisas melhores. A gente tem condições, a gente tem muito profissional na área de comunicação. Tem muito profissional chegando, tem muito profissional buscando emprego, realmente. Como que a gente faz com que esses profissionais sejam melhores? Né? E evoluam esses que estão chegando, evoluam a gente também, né? Evoluam a nossa área. Bom demais, Marcela. Obrigado por ter vindo no podcast, abrir sua agenda assim e compartilhar todo o conhecimento com a gente. Foi um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês. Eu falo que comunicação é a minha paixão, então estamos aí realmente sempre abertos para essa discussão, para essa conversa, e quem sabe a gente não faz aí mais alguma coisa junto no futuro. É isso aí. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima.